Hello people! I'm happy to see you again. My name is Daniela, your English teacher. Now I'm going to explain about to compose the comparatives in English. Vamos compor os comparativos em inglês. Vamos agora falar um pouquinho em português para você, aluno querido, poder entender o que eu estou falando. Como que a gente compõe o comparativo em inglês? Ele não é muito diferente dos comparativos em português. Por quê? Porque basicamente os comparativos eles vão comparar dois objetos. Em inglês é a mesma coisa, só que em inglês a gente tem algumas regras específicas para fazer as comparações. Então eu coloquei aqui na lousa alguns itens para estar nos auxiliando e nos ajudando nessa pequena explicação de comparativos. Então aqui, quando a gente for compor os nossos adjetivos em inglês, a gente segue a regra básica, a regra simples, que são acrescentando os adjetivos mais a partícula ER, sem se esquecer que a gente tem que colocar o than. O que significa than em inglês? É do que aí a gente vai comparar esses dois elementos. Então a gente tem também a forma que são para palavras maiores, acima de 3 sílabas. Quando a gente utiliza essas palavras maiores, que é o que eu vou mostrar depois, a regrinha é um pouquinho diferente e às vezes acaba se tornando até mais fácil para você fazer. Então a gente tem aqui um exemplo para uma palavra curta, de 1 a 2 sílabas. Então, se eu tenho essa palavra curta, que é fast, então a gente vai colocar a palavrinha fast e vai, o nosso adjetivo mais a partícula ER, que em inglês vai ficar faster, e a gente não pode esquecer de acrescentar o than no final. Nós temos também os nossos adjetivos que terminam em Y. Qual o adjetivo que a gente poderia estar colocando? A palavrinha happy, que é a palavrinha feliz. Como que nós vamos constituir o happy no comparativo? Toda vez que ele terminar em consoante, precedido do Y, nós vamos tirar esse Y e vamos acrescentar o IER, que vai ficar happier. Happier than. Então, vamos supor, a menina está mais feliz do que o menino. The girl is happier than boy. Temos também palavras simples, compostas de 1 a 2 sílabas, que a gente tem uma regrinha diferente aí na sua composição. Então, se a gente tem a palavrinha tall, que é um dos exemplos mais simples, a gente vai lá e coloca o ER igual na regra de cima. Só que a gente vai ter a palavrinha big. Quando a gente tiver palavrinhas com uma única sílaba, que é no caso de big, a gente precisa dobrar a última letra. Vamos dobrar o G, que é a última letra, a gente dobra o G e acrescenta o IER no final. Sem se esquecer de colocar o termo than para fazer as nossas comparações. Aqui eu já mostrei as regrinhas básicas e simples. Agora nós vamos dar uma olhadinha na composição de um adjetivo que é composto de mais de 3 sílabas em inglês, que é no caso da palavra important. Important, a gente não vai poder acrescentar o IER no final. Quando for mais de 3 sílabas, a gente vai ter que acrescentar o more. Então a gente só coloca o more mais o adjetivo, sem fazer alteração nenhuma. Então vai ficar more important. Vamos fazer alguns exercícios práticos para que você possa assimilar o conteúdo. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, Mary, tall, Jane. Então o que a gente vai montar? Nós vamos montar essa frase no comparativo. Então nós vamos permanecer com os nomes, lembrando que os nomes a gente não altera. Então Mary. Então a gente precisa falar que Mary é mais alta. Então a gente não pode esquecer de colocar o verbo. Depois que nós colocamos o verbo, nós vamos analisar o adjetivo. Se é adjetivo de 1, 2, 3 ou 4 sílabas. A palavrinha tall, ela é pequena. Então nós vamos copiar a palavrinha tall e vamos seguir para a primeira regra, taller. A partícula than e acrescentar o nome da Jane. It's correct.
Na sequência, nós temos lá uma frase: John ransom Peter. Então, nós vamos permanecer com o nome do John, colocando o verbo, que ele vai ser o mesmo verbo do de cima. E agora nós vamos analisar o que? O adjetivo. A palavrinha handsome, ela tem mais do que 2 sílabas, então eu não posso colocar simplesmente o ER no final. Eu vou ter que acrescentar o que? A partícula more. Is more, e não posso alterar o adjetivo. Handsome than Peter. Montei a minha sentença. John is more handsome than Peter. E o nosso último exemplo, Susan short Katie. Então, nós vamos constituir essa frase, lembrando, Susan, o verbo. Na sequência, nós vamos analisar a palavrinha short. Quando eu falo short, short é curta. Então, nós vamos precisar do auxiliar ER. Is shorter than Kate. Está constituído aí os nossos adjetivos. Se você gostou da aula ou ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei os auxiliar. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser superlativos em inglês. Até mais. Bye bye. See you later. Oh, lady, lady.